O Brasil é um país extremamente especial. Um país jovem, 500 e poucos anos para um país é quase nada, o que, embora não justifique tudo que a gente tem visto e vivido, mas é um país que foi invadido em 1500, não foi descoberto. Havia aqui uma população de 3,5 milhões de pessoas à época, e que foi construído numa colonização predatória, extrativista, equivocada. E nós temos essa dívida a resgatar de 500 anos. E, felizmente, as novas gerações estão resgatando essa dívida. Eu viajo muito e a gente tem lá fora uma situação diferente da que a gente observa aqui. Aqui as pessoas chegam para nós, jornalistas, e dizem assim: poxa, vocês só dão notícia ruim? Nossa, o Brasil está uma porcaria, está um lixo, uma tragédia, só escândalo, só denúncia, só prisão. A gente tem que dizer que bom, porque no passado não era assim. No passado as pessoas roubavam, no passado as pessoas eram incompetentes, no passado as pessoas não tinham o mínimo respeito, não faziam o que tinham que fazer, algumas, claro, a gente não pode generalizar, e ninguém ficava sabendo. Hoje não, hoje tem juiz, parlamentar, empresário preso, e o dinheiro está voltando, o que é mais importante. Bilhões já voltaram aos cofres públicos, daqui e do exterior. Ou seja, nós estamos, de fato, passando o Brasil a limpo. E o mérito é de quem? Da sociedade. 50 anos de jornalismo me ensinaram algumas coisas. Uma delas é que não há salvador da pátria. O doutor Sérgio Moro ontem nos deu um exemplo muito bonito. Ele não assume a condição de popstar que vocês estão colocando. Ele não assume. Ele é um sujeito simples, no interior, filho de um advogado, um professor, que estudou e se empenhou, lutou para fazer uma carreira, prestou concurso, passou para juiz, trabalha duro, trabalha sério. Ele está fazendo, no entender dele, nada mais do que obrigação. Ele não é o herói, ele não quer esse cartaz de herói que nós estamos dando por desespero nosso diante de tanto absurdo. Não há salvador da pátria. Essa pátria só será salva por nós, por todos, cada uma das pessoas, da mais humilde à mais importante. E é através de atitudes como a do Observatório Social. É a participação. A gente vive muito, historicamente, como aquele sujeito que mora no condomínio, no prédio de apartamento. Tem reunião de condomínio, a garagem está em ordem, o porteiro é educado, o lixo está sendo recolhido, ninguém aparece na reunião de condomínio. Mas quando tem lixo, quando o porteiro é mal criado, quando tem briga na vaga da garagem, aparece todo mundo para votar e decidir no seu interesse. Não. Ou participa ou não muda. E só há uma saída, chama-se educação. E esse tipo de coisa, observatório social, é uma demonstração de povo educado. Povo que entende a sua responsabilidade. Não pode estar tudo na mão do governo. O governo não dá conta, é grande demais, é complicado demais. Eu me lembro de coisas assim, uma vez entrevistei o doutor Ulisses Guimarães, né, o senhor constituinte, e batendo papo, no final da entrevista, ele virou para mim com aquele jeitão e disse assim: só tem uma saída para o político brasileiro ser sério, trabalhador, honesto. Eu falei: qual é, doutor Ulisses? Ele falou assim: o espiritismo. Aí eu falei: peraí, doutor Ulisses, não entendi. Como o espiritismo? Ele falou assim: se o político brasileiro acreditar que tem vida depois da morte, ele vai ser sério para ser político lá do outro lado. Para ter voto lá do outro lado. Então está na mão da gente.
Se a gente não se unisse, organizar, trabalhar... Olha, alguém falou aqui de planejamento, não há dúvida. Olha a história do mundo. Vai lá atrás, no primeiro cidadão. Tudo que deu certo na história do mundo foi fundamentado em planejamento, disciplina, ordem, estratégia. Eu não conheço nada que, usando essas qualidades, não deu certo. Desfile de escola de samba. Tem planejamento, ordem e tal. Gente de todo canto que aparece e tal, aquilo funciona na hora do desfile. Exército, Marinha, Aeronáutica, Igreja. Tudo isso funciona por quê? Ordem, planejamento e disciplina. E é isso que nós vamos discutir nesse painel. A eficiência, que é gerada por ordem, disciplina, planejamento e estratégia. E aí, como eu sou democrático, eu não vou nem beneficiar o homem nem as mulheres. Quem gostaria de começar primeiro? Eu represento aqui a Comunitas, que é uma organização da sociedade civil criada em 2000. Nós temos um programa de apoio à gestão pública municipal, que é o Juntos. Essa luz esquenta, então vou tirar aqui. O Juntos, ele foi pensado em 2012 por um grupo de líderes empresariais que, movidos aí por uma insatisfação em relação aos rumos de como os seus investimentos sociais estavam contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, reunidos num fórum da Comunitas, eles optaram para passar a apoiar a administração pública. Isso foi feito escolhendo a esfera municipal, por entender que a cidade é o locus de transformação. Esse é o modelo da nossa governança, que é o centro, é o nosso grande ativo, é uma governança compartilhada entre poder público e privado, e colocar a nossa proposta é mostrar que sociedade civil, gestão pública, né, governo e iniciativa privada podem atuar em melhoria em prol da administração pública. Então, nós temos ali uma esfera de líderes empresariais, que, além de uma governança nacional, nós trazemos o apoio e engajamento de líderes locais. Nós temos um comitê de executivos sociais, que são as áreas de investimento social das empresas, então as fundações e institutos, porque a missão da Comunitas é qualificar esse investimento. Então, mais do que atuar também na administração pública, nós ajudamos esses grupos a retroalimentar a reflexão sobre os seus processos, a forma como isso pode gerar mais impacto para o desenvolvimento social. E as próprias prefeituras, na figura do prefeito e um time de secretários apontado por ele, que é o comitê gestor do projeto. Essa é a esfera de governança, e no time de execução nós temos o grupo da Comunitas, que são os nossos articuladores regionais, nós temos o próprio comitê gestor, que são os secretários, e o times de consultorias que são contratadas por nós. Essas consultorias são os nossos parceiros técnicos, que a Comunitas traz para trazer a eficiência em pensar em resolução de problemas, redefinição de fluxo e uma série de projetos de diferentes naturezas. Então, nós realizamos, nos 4 últimos anos, como eu falei, o projeto ele foi pensado e co-criado por um grupo de líderes em 2012. Ele passou a acontecer em 2013, em Campinas, foi a primeira cidade que foi o nosso piloto, e desde então a gente atuou já em 6 estados, e agora, nesse último ano, em 2017, entramos no 7º estado. Nós desenvolvemos 70 frentes diferentes de trabalho. Então, nosso modelo de atuação é não onerar os cofres públicos e contratar todas as consultorias com investimento social privado, levar essas soluções, mas mais importante do que trazer o know-how das consultorias é criar capacidade institucional e fortalecer os times da prefeitura para que isso seja perene, seja um programa de Estado e não de governo. Nós temos o foco no servidor público e no gestor público e também na própria prefeitura como protagonista dessas ações. E aí a transferência de conhecimento ela é feita em todo o processo. É o aprender fazendo no qual a gente se baseia. A gente tem aí como referência uma régua de maturidade de governo que se baseia um pouco na régua de tecnologia, mas aqui a gente trouxe outros insumos e aspectos, que é olhar, e todas as ações que a gente faz é visando um avanço para o grau, para o estágio 4.0. A gente ainda não vê nenhuma cidade no Brasil nesse estágio, né? Não sei se está no mundo, mas nós aí vimos boa parte dos municípios em desequilíbrio fiscal, como já foi mencionado, 87% dos municípios brasileiros estão em déficit, segundo o estudo da Firjan. A gente tem aí uma série de questões que eclodiram nas manifestações de 2013, de lá para cá, só vem aumentando, que é a insatisfação do cidadão em ser colocado para fora da decisão das políticas públicas. Opa, desculpem.
Espera que eu estou passando para frente. Spoiler aí na apresentação. Deixa eu voltar para... Eu esbarrei no... Desculpem. E aí a gente busca uma maior participação, maior diálogo com a sociedade, apoiar a administração pública para ter uma eficiência, gestão por resultados, colocar a comunicação como um diálogo e não como um interesse político, e ter aí toda esse perfil, esse novo perfil de gestor público e de lideranças públicas focadas e centradas em desenvolver políticas para o cidadão. Então, a hipótese do que o Juntos criou em 2012 e que nós a gente tem acompanhado é de que um bom gestor focado na eficiência, ele vai entregar melhores serviços para a população, principalmente saúde, educação, mas todos os serviços que são de responsabilidade do município. E é isso que a gente vem presenciando. A gente tem, portanto, aí uma série de resultados e frentes. Eu vou começar contando um pouquinho, iniciando pela nossa anfitriã, né, o que a gente já fez em Curitiba, que é uma das cidades da rede. A gente tem uma das frentes aqui, é o Curitiba 2035, que, inclusive, tem como parceiro aqui a FIEP, assim como uma série de atores. A gente traz academia, formadores de opinião, importantes lideranças da cidade para discutir a cidade do longo prazo. Isso extrapola o período, né, de mandato desse governo. Todas as ações que a gente faz, ela é focada numa construção coletiva com a prefeitura, mas esse é um projeto que tem mais o pé para fora até da prefeitura do que dentro, porque traz todas essas diferentes perspectivas. O projeto é de 2 anos, o primeiro ano levantando todos os diagnósticos, promovendo painéis temáticos, e o segundo ano só para a consolidação dessa governança. Porque mais importante do que você ter uma lista de prioridades para a cidade, é você também ter esses papéis, e assim, a matriz de responsabilidade do que precisa ser feito muito clara. Então, é claro que a prefeitura é grande parte da responsabilidade de colocar esse plano em prática é do poder público, mas ele precisa dessa colaboração e da sociedade toda engajada. Aqui está uma série de painéis, vários deles que aconteceram aqui mesmo, mas também no SEBRAE, com diferentes questões. Então, mobilidade urbana, a educação, o desenvolvimento socioeconômico, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e biodiversidade. A Comunitas acredita, assim como o Observatório, que a construção ela é coletiva e a gente também está aqui para colaborar com o gestor público. A gente não tem um papel de apontar o dedo e fiscalizar e falar, olha, está tudo errado, e só apontar os problemas, mas quando a gente se propõe a apoiar uma administração, é para, junto com eles, por isso que o nome do programa é Juntos, é construir soluções que sejam efetivas, assertivas, para melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos e cidadãs daquela cidade. E é por isso, então, que a gente não faz um projeto para a prefeitura e chega lá e entrega algo pronto. Isso é construído junto com o time da prefeitura, tendo neles o protagonismo, porque a gente acredita que são os principais agentes de transformação também. Em Curitiba, a gente passou por uma transição de governo, e, no final do mês, então, a gente já estava realizando a nossa primeira reunião de governança com o prefeito Rafael Greca, mesmo tendo uma boa parte aí dos primeiros dias de gestão dele internado por questões de saúde, mas a gente viu uma adesão muito rápida. Para a gente foi uma grata satisfação, porque foi a nossa primeira experiência de transição. Todas as 8 principais cidades que a gente acompanhava no primeiro ciclo tiveram uma continuidade. E aqui em Curitiba a gente viu que, como a gente trouxe uma resolução de uma questão de interesse da sociedade, a prefeitura também não quis ficar de fora disso. Eles falaram, não, rapidamente eles entenderam os nossos conceitos, tudo que a gente faz, a gente sistematiza e coloca à disposição publicamente para todas as prefeituras do Brasil olharem práticas que já foram realizadas em termos de equilíbrio fiscal, escritório de projetos, folha de pagamentos, e, com isso, o próprio prefeito aqui entendeu que aquilo era um valor, levando, inclusive, para a escola de governo e trazendo essa prática para a própria máquina, porque eu acho que o principal controle social, a gente fala muito do controle social do cidadão, mas a gente vê que é o próprio gestor público, né? Quem está ali, que é o servidor do dia a dia, que precisa ser valorizado para rodar a máquina. E aqui alguns outros resultados. Então, em finanças públicas, a gente teve uma série de retornos. A gente busca... A primeira frente
do Juntos no primeiro ciclo foi a de equilíbrio fiscal, não só pela questão de transparência, mas por entender que a gente precisa desse investimento para melhorar os serviços que são prestados à população. O nosso retorno do investimento, o nosso ROI, foi para cada R$1 investido pela iniciativa privada somente nessa frente, a gente alavancou quase R$41, R$40,87 nessa cidade, capacitando, por exemplo, uma cidade como Paraty para trazer receitas próprias e conseguir sair da dependência dos royalties do petróleo, que era de 40% quando a gente entrou, e isso foi sendo reduzido significativamente. A gente tem aí uma série de indicadores em cada uma das cidades. Eu não vou me alongar por conta do tempo. Um outro pilar que a gente tem é a questão do engajamento. Então, na nossa abordagem, a gente traz a questão que é o de cima para baixo, que é fortalecer o gestor público e também olhar para a gestão por resultados, a eficiência de processos, para que, com essa governança interna organizada, né, a casa em ordem, ele consiga se abrir para o que vem do que a gente chama de baixo para cima, que é o engajamento da sociedade e a participação e a inovação. Normalmente a gente não traz essas frentes de engajamento no primeiro ano, porque nesse primeiro ano a gente atua de forma a organizar realmente a prefeitura, apoiar e olhar para como é que ele também está estruturado para receber de melhor forma esse engajamento, sabendo que ele já pode fazer uma série de ações nessa área. A gente tem aqui alguns indicadores em número de participação. Um destaque interessante é para Teresina. A gente teve lá 7,5% da população de uma região da cidade, que é Alagoas do Norte, que é tida como realmente uma região bastante violenta, participando de um desafio voltado para a cultura da paz. E aí foi toda uma plataforma de inovação aberta com proposição da própria população do que poderia ser feito. Em Santos, a gente teve, por meio de uma plataforma de engajamento, a gente atingiu no ano passado 10 mil pessoas votando no orçamento participativo, que, em comparação com o ano anterior, foi de 400 somente. Então, acho que a tecnologia ela vem como uma aliada para ampliar esse engajamento, mas ela também não é a única resposta. A gente acredita muito na importância desse contato, dessa participação presencial. Em licenciamento urbano, foi uma frente que a gente fez em Campinas. Ela gerou um resultado bastante significativo. Eu fico esbarrando aqui na... E aí eu passo a apresentação toda, desculpem. Em Campinas, a gente teve todo um processo. Em Campinas é uma questão muito séria de corrupção que a gente vinha presenciando, com prefeitos presos e uma série de situações difíceis, né, para a cidade lidar, inclusive com a baixa estima da população. E, quando a gente entrou, o prefeito falou, olha, eu preciso de ajuda para resolver, porque um grande foco de corrupção é a questão de liberação de empreendimentos imobiliários. Quando a Comunitas entra em alguma ação, a gente fala, olha, precisa ser estruturante, precisa deixar um legado para a cidade. Então, a gente não vai olhar o problema de forma periférica. Se o senhor topar, prefeito, a gente entra, mas para reestruturar, para trazer transparência, organizar processos e olhar de uma maneira mais abrangente. E, com isso, a gente trouxe uma frente de empreendimentos imobiliários que revisou todos os processos, inclusive ajudou a instituição de um novo marco legal, que é focado na aprovação, que é feita pelo próprio cidadão, né? E, com isso para empreendimentos de baixo risco. Com isso, a gente conseguiu reduzir de 107 para 35 dias o tempo de aprovação de novos empreendimentos e 96% do estoque também que foi reduzido. A gente, como eu comentei, a gente acredita no gestor como agente de transformação e a gente investe nele. A gente teve, nos últimos 2 anos, bolsistas que se formaram na Universidade de Colômbia e outros no curso do Centro de Lideranças Públicas, que tem um módulo em Harvard. Ao todo, desde o início do programa, já foram 19 bolsistas. Aqui a gente tem um case, ele dura uns 4 minutos, o trailer, eu não sei se vai dar tempo, se der a gente passa no final, mas a Universidade de Colômbia viu, no caso do Juntos, uma resposta a essa necessidade de uma nova governança pública global. E a gente teve a grata satisfação de, no ano passado, ter sido visitado por eles e ter tido a nossa experiência sistematizada em várias das cidades, e o resultado disso se transformou num caso de estudo para as salas de aula das faculdades de administração pública deles em todo o mundo, e, fruto disso, além do caso escrito, é um vídeo mais longo, de uns 20 e poucos minutos, para uso em sala de aula, e 4 minutos do trailer.
Eu acho que no meu tempo para finalizar, só então amarrando tudo que, como eu comentei, tudo que a gente faz, a gente tem aí uma preocupação de sistematizar e ajudar a replicabilidade entre cidades. Então aqui a gente tem uma série de exemplos de ações, por exemplo, licenciamento urbano que foi feito originalmente em Campinas, já despertou interesse de Juiz de Fora, Teresina, até mesmo São Paulo. Então a gente apoia na troca entre esses gestores públicos e os secretários líderes para que isso traga benefícios para a cidade. Na semana retrasada, eu estava em Goiânia, que não é uma cidade da nossa rede diretamente, mas que nós colaboramos bastante, e lá foi lançado o Alvará Fácil, fruto dessa questão de Campinas. Em saúde, tem experiências de Paraty, que fomentam aí outras experiências, assim como na política para a juventude, escritório de projetos. Curitiba se beneficiou do escritório de projetos que foi realizado em Pelotas e trouxe aqui uma troca para entender como é que o sistema operava. Tudo isso está sistematizado em diversas das nossas cartilhas que estão disponíveis na nossa plataforma. Essas são as cartilhas. A ideia é capturar a partir da visão do gestor público, né, e ter essa troca entre os secretários. E o que a gente lançou agora em março, uma versão beta de uma plataforma, que a ideia é que ela se torne uma Wikipídia do gestor público, que ele seja construído colaborativamente, coletivamente, e nós trazemos aí uma série de webinários, fazemos uma curadoria, não só dos nossos materiais, mas tudo o que tem de boas práticas acontecendo nas cidades, para que a gente possa trocar. Interessante observar, no que disse a Patrícia Loyola, que são cidades administradas por partidos diferentes, da esquerda à direita, ao centro, enfim. E planejamento, estratégia, educação, né? E permitir que a sociedade se conscientize e ela reaja. O que eles fazem não é impor nada, é dar um instrumento para que a própria sociedade construa a saída para cada um dos problemas que ela vive. Então, é muito importante não só a gente ver a palestra, como tirar a conclusão do que é a contribuição de cada entidade, de cada setor, de cada área. Parabéns. Bom, agora nós vamos ouvir o professor, que lá na cidade dele é carinhosamente chamado de Luizão. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Observatório por este convite, por esta oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, partilhando um pouco da nossa experiência no município de Pinhais. Pinhais é um município aqui coladinho na capital, Curitiba. Não se confunde com São José dos Pinhais, que é onde nós temos o aeroporto internacional, mas Pinhais tem o Autódromo Internacional de Curitiba, que fica em Pinhais. Pinhais é um município pequeno em extensão, é o menor município do estado do Paraná, em extensão territorial, mas está entre as 15 cidades mais populosas e tem a 11ª economia do Paraná. E eu tive a oportunidade de ser vereador no município por 2 mandatos, fui presidente da Câmara e eleito prefeito em 2008. Tive uma reeleição com a maior votação do Brasil, 93,7% dos votos, em 2012, e concluímos o nosso mandato com um resultado muito importante. O Paraná Pesquisa, instituto que faz pesquisa aí pelo Brasil inteiro, teve a curiosidade de medir a nossa administração no finalzinho do ano passado e constatou que a nossa administração foi considerada a administração pública mais bem avaliada do Brasil, com 94% de aprovação. Isso claro que é um motivo de felicidade, mas também não aconteceu assim por acaso. Já no início da nossa administração, nós procuramos organizar a nossa administração, planejar, tornamos uma administração bastante profissionalizada, com objetivos claros, uma equipe motivada, um plano de governo realista, de acordo com as necessidades da população em cada área, e baseado na capacidade do município de executar esse plano de governo. Então, quando da conclusão do primeiro mandato, nós apresentamos para a população o nosso plano de governo, que foi distribuído de casa em casa, o cumprimento de 90% do que nós apresentamos na campanha.
Então, isso teve o retorno da população também proporcionalmente em votos. E claro que nós utilizamos muito bem os recursos disponíveis que nós tínhamos, os recursos tecnológicos, os recursos humanos que nós tínhamos na prefeitura. Nós já tínhamos um parque tecnológico bastante, foi feito investimento durante muitos anos, nós continuamos aperfeiçoando. Identificamos servidores públicos com muita experiência e muita capacidade. Nós aperfeiçoamos os nossos concursos públicos e contratamos outros tantos servidores com muita capacidade técnica. E, embora ser oriundo de uma coligação de partidos políticos, mas procurei organizar a administração de forma que não fosse contaminada nenhum setor da prefeitura com, por exemplo, uma pessoa sem capacidade para aquela área. O primeiro escalão da prefeitura sem nenhum político, né? Não digo político assim, político de campanha, de voto, mas pessoas com conhecimento político também. A maioria das nossas diretorias, servidores de carreira, com capacidade em cada área, e essa profissionalização deu bons resultados para nós, bons resultados, principalmente para a nossa população. Fizemos muitas audiências públicas, discutindo com a população os problemas da cidade, enfrentando os debates com clareza, com informação, o que era possível fazer, o que não era possível fazer, a ponto de, no início do ano, a pessoa, e a minha rua? Como é que vai ser asfaltada? A sua rua está no planejamento para o ano que vem. Tá? Mas a pessoa tinha uma resposta, ela tinha uma perspectiva. Por exemplo, no início do segundo mandato, nós tínhamos construído uma nova unidade de saúde numa região da cidade, chamada Jardim Carna. E as pessoas fizeram uma reunião, vieram falar para mim, e o nosso posto de saúde? Já passou o teu primeiro mandato e não aconteceu. Disse, o seu posto de saúde, o posto de saúde de vocês, está na programação para ser inaugurado no final de 2016. Isso no início do segundo mandato. E as pessoas, não, mas essa é a nossa, nós temos essa como programação, nós não temos como fazer antes. Nós não temos como construir, não colocar para funcionar. E nós conseguimos a credibilidade da população falando em cima de um planejamento estratégico, com objetivos claros, medindo aquilo que a gente estava fazendo durante a administração. E em 2010, nós adotamos um modelo de gestão de excelência, Gespública, do governo federal, do Ministério do Planejamento. Esse modelo de excelência e resultados para prefeituras. A partir de 2010, nós passamos a contar com um modelo. Começamos a adotar esse modelo. Inicialmente na Secretaria de Finanças, na Controladoria e na Secretaria de Saúde. E esse modelo nos permitiu organizar ainda mais a nossa administração, de forma que, por exemplo, a nossa Secretaria de Finanças foi premiada durante 2 anos consecutivos no Prêmio Paraná de Gestão de Qualidade. E, por exemplo, na simplificação de processos, nós começamos a tornar os nossos processos eletrônicos, gerando aí uma economia. Hoje, os nossos processos, boa parte deles já são eletrônicos. Nós economizamos em papel, em impressão, em transporte, em arquivo. Nós estamos economizando em torno de 80 mil mês com a informatização dos processos. E nós temos como meta, até o final de 2018, claro, porque nós fizemos a sucessão, elegemos a nossa sucessora, que é aliás, 2 mulheres, é a única cidade no Paraná que tem 2 mulheres na prefeitura. Também com uma votação recorde, 82%, as mulheres foram eleitas. Então, nós temos a perspectiva de continuidade. A meta para o final de 2018 é nós termos 80% dos nossos processos de forma eletrônica. Isso vai gerar uma economia calculada em torno de 1,5 milhão no ano. O nosso PPA, por exemplo, Plano Plurianual, que as prefeituras têm que organizar, aliás, os governos, no primeiro ano de mandato, você organiza um plano para 4 anos, que vai pegar os 3 últimos anos do mandato e o primeiro ano do próximo gestor.
Isso porque o orçamento é feito de um ano para outro, então, em cada início de gestão tem um orçamento do ano anterior para ser executado. E o nosso PPA já foi organizado em cima de metas, de forma que você pode ir quantificando durante a gestão. Inclusive, esse sistema foi adotado, um sistema parecido, como modelo pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, de forma que todas as administrações do Paraná vão ter um portal eletrônico para você inserir o seu PPA e ter como ir quantificando, avaliando quantitativamente e qualitativamente um planejamento de governo. E, além de outros resultados positivos, nós tivemos a felicidade, claro, a nossa prefeitura foi se destacando, tivemos visita de muitas prefeituras em áreas querendo saber como é que se organizou, e claro, nós também, onde que a gente sabe que tem uma experiência exitosa, nós também vamos para ver como é que é feito, tal, para tentar ver se, de acordo com a nossa realidade, é possível implantar. E nós caímos nas graças do Observatório Social do Brasil, que veio nos propor um desafio para procurar implantar em Pinhais as normas técnicas da ABNT para tentar uma certificação ISO para prefeituras, ISO 18091. E nós aceitamos esse desafio. Fizemos o primeiro diagnóstico em 2015 e esse diagnóstico inicial permitiu identificar que a nossa prefeitura já tinha boa parte dela uma forma planejada, organizada, com medição de resultados. Foi constatado que apenas 2% dos setores da administração não tinha planejamento de processos e controle, mas 67% já tinha algum tipo de planejamento, de controle, e 30% atendia boa parte das normas. Foi levado como referência, nós utilizamos 39 indicadores, né, e que foram avaliados em cada setor da prefeitura. A partir daí, nós capacitamos 65 servidores para poder multiplicar essa ideia e procurar organizar os processos. Para cada procedimento da prefeitura, ter um processo, ter um método, né, para ser possível ser avaliado. E a intenção de você ter um modelo de gestão, não geral, mas um modelo específico para cada setor da prefeitura. E nós também capacitamos, né, com a ajuda do Observatório, 18 servidores para serem auditores. E quero agradecer também a consultoria da ABNT, do Observatório, para serem auditores. Então, nossos próprios servidores, eles estão empenhados em implantar um modelo de gestão qualificada, com planejamento, de excelência, e, entre os próprios servidores, identificamos aqueles que têm capacidade suficiente para ser auditores, para auditando os processos. Após um ano, na metade do ano passado, nós já fizemos o primeiro balanço da implantação das normas da ABNT no município de Pinhais. E pudemos comprovar que boa parte dos nossos processos já atendia às normas. Por exemplo, 20% dos processos ultrapassava, inclusive, as exigências das normas. 40% atendia boa parte das normas, necessitando de aperfeiçoamento, e outra quantidade tem muito serviço ainda pela frente. Então, acho que a gente evoluímos bastante, né? Se a gente conseguir ter numa prefeitura, essa acho que era a ideia, ter numa prefeitura os procedimentos padronizados, eu acho que a gente consegue evoluir bastante, porque daí, apesar das mudanças de governo, né, 80%, 90% dos servidores e dos procedimentos continuam, porque, na verdade, um gestor, quando assume, ele não muda, não tem como mudar totalmente a prefeitura. Então, se você tiver uma cultura de planejamento, de organização, de avaliação, nós conseguimos avançar em muito nas administrações públicas do nosso Brasil. É claro que existem muitos desafios. Primeiro, a cultura, né? Você tem que incutir, motivar
os servidores para que valorizem uma cultura de planejamento, de organização e de cobrança, que as pessoas têm dificuldade, né? De aceitar as cobranças, de aceitar as observações, as mudanças necessárias de rumo. Então, tem sim essas dificuldades. Outra dificuldade que eu vejo para a prefeitura, diferente de uma empresa privada, é que dentro de uma prefeitura nós temos múltiplas empresas. Você tem uma empresa especializada em saúde, você tem uma empresa especializada em assistência social, você tem uma empresa especializada em engenharia, você tem uma empresa especializada em educação. Então, com essa multiplicidade de... Você tem na prefeitura, você tem que atender todos os setores da sociedade. Então, é mais difícil, mas não é impossível você estabelecer procedimento para cada ação que vai ser desenvolvida pelo poder público. Com isso, nós estamos observando um ganho muito grande, né, na economia, porque nós estamos economizando nos processos, nós estamos tornando o processo mais eficiente, nós estamos tendo condições de avaliar, e nós temos algumas experiências interessantes, como, por exemplo, os processos eletrônicos, né, foi um ganho extraordinário, muito mais ágil, eficiente e econômico. Nós, por exemplo, implantamos um sistema de controle de patrimônio, né, onde cada servidor sentou na mesa, abriu o computador, ele sabe quais os itens estão sobre a sua responsabilidade. O dia que ele mudar daquela função, ele tem que dar conta de tudo aquilo que ele assumiu, que ele deu um aceite no início da gestão. Então, esse tipo de aperfeiçoamento, eu acho que assim, pode servir de modelo para outras situações. E nós temos que aproveitar o que nós temos de evolução tecnológica hoje, o que a computação permite a gente tornar a administração muito mais dinâmica, muito mais eficiente. Então, assim, concluindo, que o meu tempo está aqui finalizando no último minuto, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e colocar à disposição, né, não no sentido de dizer que nós somos melhores, não, acho que a gente, em alguns aspectos, nós evoluímos, deu certo, é possível ver, de repente, servir de modelo, outros nós estamos em busca para procurar aperfeiçoar ainda mais, principalmente no momento de crise que estamos passando. Durante o meu mandato inteiro, praticamente, foi possível trabalhar, o Brasil estava crescendo, então nós trabalhávamos com planejamento de um ano para outro, tranquilo. Nesse momento de dificuldade, os próprios servidores estão mais reticentes, estão mais ressentidos, porque você tem que estar reprogramando, sem muitas perspectivas, porque em 2015 a economia já diminuiu bastante, o orçamento das prefeituras do Estado não foi diferente, o ano passado mais ainda, e esse ano não temos ainda boas perspectivas. Então, isso tudo cria um cenário de incerteza para você trabalhar com planejamento, com organização, com cumprimento de metas. Mas aí que é o desafio dos gestores, de usar a criatividade e procurar atender bem a população e de forma cada vez mais criativa. Muito obrigado pela atenção. E neste caso específico, eu até me recordo, meu filho caçula, quando começou a escolher a profissão, ele perguntou para mim: pai, qual é a profissão que dá mais dinheiro? Eu falei: olha, o objetivo não pode ser esse. O objetivo tem que ser assim: qual é a profissão na qual eu serei feliz, na qual eu trabalharei contente e, por consequência, farei bem feito e ganharei dinheiro. Então, quando o político não objetiva o voto, quando o político objetiva a eficiência, o voto vem por consequência. Ele se elegeu, se reelegeu, elegeu a sucessora, e o que acontece na cidade? A cidade vai bem, obrigado, e por isso o povo vota e participa. E o servidor público, que é sempre mal visto como preguiçoso, desinteressado, corrupto, etc., não. Ele pode ser trabalhador, ele pode ser eficiente, desde que ele seja valorizado e ele entenda que tem em cima o exemplo de quem cobra, que exige, mas que está realizando e que ele é parte de um processo onde se realiza pela sociedade. Ele tem orgulho de ser servidor público e não vergonha. Então, esse é o exemplo que fica de Pinhais. Tatiana, sua vez. Para mim, realmente, também quero agradecer ao Observatório. Eu, pessoalmente, sou uma grande fã. Acho que
essa forma de engajar a sociedade é realmente a forma como a gente tem para conseguir transformar o Brasil. Então, estou aqui representando o MBC, o Movimento Brasil Competitivo. Bom, como o nome diz, a gente realmente é um movimento da sociedade civil, e a gente tem atuado fortemente nos últimos anos para construir coalizões entre o setor público e o setor privado e discutir os temas que realmente são estruturantes para o país. E uma das nossas grandes bandeiras é a gestão pública. A gente vem atuando há bastante tempo e eu vou trazer hoje um dos exemplos, e é das nossas iniciativas para municípios. Bom, como é que começa essa caminhada pela melhoria da gestão pública, né? Começa ainda na década de 80, com a experiência da Gerdau. O Dr. Jorge Gerdau é nosso presidente fundador, então ele traz esse conhecimento, com toda a iniciativa de gestão da qualidade total. Isso, na década de 90, é levado para o governo federal e é criado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e dentro desse programa são oriundas diversas organizações, né? O Inmetro, a própria Fundação Nacional da Qualidade, o Programa Gaúcho de Qualidade também, e de toda essa inspiração nasce o MBC, em 2001, para ser o sucedâneo do antigo PBQP, numa iniciativa de tentar realmente levar esse conhecimento e esse movimento por uma iniciativa da sociedade civil. E a gente já nasce ali com duas grandes bandeiras, né? A primeira delas é realmente a melhoria da gestão pública, e a segunda é focada também na melhoria da gestão, mas de micro e pequenas empresas. Então, a partir de 2003, a gente já começa a atuar. O primeiro grande projeto que a gente teve foi em parceria com o governo de Minas, e aí nessa iniciativa de realmente levar as metodologias de gestão do setor privado para a iniciativa pública, a gente vê que realmente tem um resultado bastante efetivo, e a partir de 2005 a gente estrutura isso de forma nacional. Vou mostrar os resultados para vocês em seguida, mas essa experiência deu tão certo que, a partir de 2011, o próprio governo federal cria a Câmara de Gestão de Desempenho e Competitividade, e a gente também começa a atuar muito fortemente em parceria com ministérios e outras empresas também do setor público. Então, aqui um pouquinho dos nossos resultados, né? A gente tem bastante orgulho e se inspira muito nisso todos os dias. Então, nesses 15 anos de atuação, a gente já trabalhou com mais de 17 estados, 16 municípios, 7 ministérios e 2 tribunais de justiça. Quando a gente fala aí de ganhos de eficiência, aí focando muito em aumento de receitas sem aumento de impostos e eficiência no gasto público, a gente tem um ganho aí de 14 bilhões de reais nessa trajetória, e impactamos mais de 140 milhões de pessoas nessa jornada. E o que isso traz para a gente, né? A gente sempre ficou muito satisfeito e feliz em ver o impacto que a gente tem na gestão pública brasileira, mas sempre teve uma inquietação muito grande, e a gente começa a refletir sobre qual o impacto que a gente quer ter e pode na gestão municipal. E aí vem 3 grandes questões que eu acho que são pontos que fizeram direcionar a forma como a gente definiu a plataforma Mais Gestão. Então, o primeiro é que realmente já existem diversos casos de sucesso e boas experiências no setor público, mas a gente não conhece necessariamente todos. Por quê? Porque, às vezes, existe uma fragmentação muito grande. Então, eu tenho diversos bancos de experiência, eu tenho o banco do CONSAD, eu tenho o banco da FGV, então isso está muito fragmentado e o próprio gestor público não consegue buscar em um único espaço a boa prática ou o caso de sucesso para ele realmente conseguir levar isso para o seu município. E o terceiro ponto é que esses municípios ou os próprios estados, eles não têm capacidade de suportar a replicação em escala dessas experiências. Então, o que é a conclusão que a gente chega? Se a gente realmente quisesse ter um impacto em escala para a gestão municipal, a gente precisaria utilizar a tecnologia como base. E aí, com base nesses conceitos, em novembro do ano passado, a gente lançou a plataforma Mais Gestão. O que é a plataforma Mais Gestão, né? É um ambiente colaborativo para a melhoria da gestão pública municipal. Então, a gente tem, dentro dessa plataforma, 3 grandes componentes. O primeiro deles é um banco de boas práticas. Então, a gente discute bastante que a gente quer atuar como esse grande integrador das boas práticas que existem hoje no país em gestão pública. Então, a gente tem hoje mais de 70 práticas e a gente está caminhando para, daqui a uns 2, 3 meses, ter quase 1000. Então, a ideia é realmente que a gente consiga concentrar esses esforços. Por quê? Porque a segunda grande, e aí está a inovação do projeto, a gente criou metodologias temáticas para a implantação desses programas de sucesso. Então,
A gente precisa conhecer o que vem sendo feito de casos positivos para poder, inclusive, criar novas metodologias. E todo o processo de customização e gerenciamento desse processo de implantação pelas prefeituras, ele é feito via plataforma. Então, é mais um objetivo e uma forma da gente conseguir dar escala para o processo. E aqui a gente conta um pouquinho do próprio método, né? Então, a primeira grande premissa era, primeiro, é um foco na melhoria da gestão pública, e o foco é em município. Então, toda a realidade e todo o processo está focado para a gestão municipal. E o que é essa metodologia? É um mapeamento passo a passo, então é realmente extremamente detalhado, que permite a implantação dessas experiências de sucesso pelos municípios. E como é que ele está detalhado, né? Ele tem grandes fases, dentro da fase eu tenho etapas, dentro das etapas eu tenho atividades, e para cumprir essas atividades eu tenho uma série de ferramentas de apoio para ajudar o gestor público. Então, ele é totalmente auto-aplicável e customizável. Então, a gente quer levar para que o gestor público consiga adaptar para a sua realidade local e consiga fazer isso sem necessariamente ter um apoio externo. Então, assim, de novo, né, muito no conceito de conseguir levar isso para uma escala e para um impacto bastante significativo que nos municípios, que é realmente onde acontece a transformação e a política pública, né? E um outro ponto também que é bastante interessante é que, como são práticas que já foram aplicadas em outros ambientes, em outros locais, realmente já deram sucesso, elas são comprovadas. Então, aquela questão do gestor público ter receio de inovar, isso não existe, que já deu certo, então ele está mais resguardado. Hoje, a plataforma tem 4 metodologias disponíveis. Na verdade, uma está quase. A primeira delas é a metodologia de implantação do Programa de Melhoria de Alfabetização. A segunda é eficiência de gastos municipais. A terceira é a implantação de nota fiscal eletrônica de serviços. Eu vou passar agora rapidamente as 2 primeiras. E a quarta é a metodologia de seleção de cargos comissionados. A Agenda Brasil do Futuro é nossa parceira nesse material, e eles vão estar, inclusive, hoje com vocês, então vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa metodologia à tarde. Bom, o que é o Programa de Melhoria da Alfabetização? Esse é um projeto que foi aplicado, primeiramente, em nível do governo estadual de Minas. Então, ele foi aplicado primeiramente na rede estadual de escolas, e depois ele foi replicado para 99% dos municípios. Só um dos municípios não aderiu porque não tinha escola municipal. E aí a gente olhou um caso específico de uma cidade do norte de Minas, que chama Janaúba, tem 80 mil habitantes. E como é que se dá esse processo como um todo, né? A metodologia, primeiro eles fazem uma avaliação diagnóstica para entender quais são as falhas de aprendizagem, né, no método de alfabetização em si. No segundo passo, ele vai fazer um plano de intervenção. E aí, uma questão bastante forte desse processo é que o foco é no aluno. Então, eu vou ter um plano de intervenção para cada um dos alunos da sala de aula que tem a necessidade de um acompanhamento mais direcionado. Eu vou ter uma avaliação por parte da turma como um todo e da escola como um todo. E a gente vai fazer esse acompanhamento durante todo o processo, e para aqueles alunos que têm uma necessidade maior, eles têm aula de reforço. E aí a gente gira o ciclo de novo e vai avançando. E aqui, só para vocês terem algumas referências com relação ao investimento, quando a gente olha para o programa em Janaúba em si, você está falando de um custo médio de R$ 61,00 por aluno ano. Então, é realmente algo bem razoável para os resultados que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Bom, aqui, trazendo primeiro o caso de Minas, né? Minas criou um processo de avaliação bastante semelhante ao ProAlfa agora, que foi criado depois, mas era uma forma que eles queriam realmente avaliar como é que estava o processo de aprendizagem, de alfabetização dos alunos, e o foco desse projeto foi em leitura escrita. Então, na primeira medição que eles fizeram em 2006, essa proficiência em leitura escrita, o nível recomendado de alunos era de 48%. Em 2011, depois das 2 fases de aplicação, eles chegaram a 90% quase. E o próprio crescimento do IDEB, né, que sai de 4,9 em 2007 para 6,2 em 2013. E, em 2013, Minas assume o primeiro lugar no ranking, né?
E aí, quando a gente olha em Janaúba, uma questão bastante interessante é que o processo lá houve descontinuidade a partir de 2014 e Janaúba definiu dar continuidade diretamente no município. Então, para a gente também foi interessante fazer uma avaliação, porque eles fizeram todo o processo de forma própria a partir de 2015. E lá também, agora saem os resultados do IDEB atualizados, eles também cresceram bastante, né? Saem de 4,3 para 6 no ano passado. Então, a secretária de Educação já estava bastante satisfeita e eles estão continuando o processo lá como um todo. E aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas para vocês darem uma olhadinha em como é que roda o programa como um todo. Então, eu tenho essas 4 grandes etapas, então, dentro dessas etapas, eu vou ter atividades, entregas e ferramentas de suporte para que a prefeitura consiga cumprir. E a gente tem feito todo um processo de apoio e de governança, mas a ideia é que seja remoto, nesse primeiro momento, para que a gente efetivamente consiga trazer e dar escala para esse processo. Aqui é um pouquinho da metodologia de eficiência de gastos. Eles são bastante similares em termos metodológicos, né? Então, eles estão com o mesmo formato, claro, cumprindo etapas diferentes. E aqui, o que eu acho que é a grande diferença, né? A gente faz, dentro da iniciação, um processo de avaliação da maturidade. E, com base na maturidade da prefeitura, é que a gente faz a indicação de contas e de pacotes que ela vai conseguir avançar. E sempre pensando um número reduzido dentro de um projeto piloto, e depois a gente avança para um processo maior no momento da implantação. E aqui a gente também olhou o caso de Bragança Paulista, 140 mil habitantes, e aqui o ganho foi de 12 milhões de reais versus uma estimativa inicial de 8 milhões de reais. E aí a gente está falando ali de quase 3% do orçamento. Isso só com o foco inicial em despesas gerais. E o que é o grande diferencial dessa nossa metodologia? É que a gente realmente faz uma análise não só da questão de despesas, mas toda a parte de consumo, de preços e de folha de pessoal também. E que folha de pessoal a gente sabe que estão os maiores ganhos, né? Tem muita questão que a gente pode realmente avaliar que está incorreta. E, assim, de novo, aqui a gente está falando de eficiência. Em momento algum estou falando de diminuir a qualidade do serviço ou qualquer coisa do tipo. É realmente fazer mais com menos. Bom, e aqui eu deixo um desafio que eu queria realmente contar com todos vocês. De novo, a gente tem um desejo muito grande que essa plataforma possa realmente ser um pilar para transformar a gestão pública do país. E o nosso grande desafio é realmente conseguir institucionalizar esses processos e projetos nas prefeituras. E a gente tem, assim, 3 grandes pilares que eu acho que realmente são formas de avançar, mas gostaria de poder contar com todos vocês nesse desafio. Então, a primeira delas, e a gente tem trabalhado isso dentro dos programas, é realmente a formação e empoderamento dos servidores públicos. E aí, muito na linha do que o prefeito trouxe, de conseguir formar realmente aquelas equipes que vão ser capazes de dar continuidade a esses processos, mesmo com uma mudança de gestão. O segundo ponto, que é extremamente relevante, é a estruturação de uma governança com o engajamento da sociedade civil local. E, de novo, assim, a gente precisa conseguir construir esse capital social que vá fazer a avaliação, a cobrança da prefeitura, para que aquilo realmente não seja perdido. E a gente entende, depois de todo esse processo, essa experiência do MBC, que esse é um ponto fundamental. E realmente eu vejo até uma grande sinergia com o observatório nesse ponto. E o terceiro é realmente o compartilhamento de conhecimento. Então, é conseguir estruturar uma rede para que os gestores públicos consigam trocar experiências e que a gente consiga cada vez mais construir conhecimento em cima daquele processo como um todo. E aí, de novo, né, mais um convite, como participar, né? Primeiro, gostaria muito que todos vocês acessassem o banco, o site, vou deixar aqui ao final, é maisgestão.org.br. Também queria contar com vocês para relatar e incentivar
que as prefeituras ou até mesmo as organizações da sociedade civil possam colocar lá as práticas que estão sendo feitas. De novo, para a gente conseguir criar mais metodologias, a gente quer saber quais são as práticas. Assim, não conhecia, por exemplo, a cidade de Pinhais e vou procurar me aprofundar, que realmente achei super interessante tudo que foi trabalhado. E, por último, as prefeituras que estão aqui presentes, se tiverem interesse também em participar com a gente dessa primeira rodada de implantações, é só se cadastrar no portal, já selecionando qual que seria a metodologia que vocês têm interesse. A gente está avançando já com um número bastante expressivo de prefeituras, inclusive trabalhando com alguns consórcios, que para a gente é bastante interessante que você tenha uma governança mais centralizada, mas a gente está super aberto e quer atuar com todos os municípios brasileiros para realmente melhorar a gestão pública. Bom, é isso, aqui fica o portal. De novo, obrigada e parabéns ao Observatório pelo evento. Dentro do que colocou a Tatiana, a gente vê que no mundo globalizado a competitividade é fundamental. E para o Brasil ser mais competitivo, a gente precisa ser um país mais educado. E, por isso, o investimento, a ênfase na educação. E, com educação, a gente elimina o corrupto, a má gestão. O corrupto, o ditador, o despótico, não tem interesse em povo educado, porque povo educado rejeita tudo isso. Então, formar pessoas, educar pessoas, melhorar, aprimorar pessoas é fundamental para, por consequência, gerar competitividade, gerar eficiência e melhorar o país como um todo. Olha, nós estamos terminando 2 minutos antes do tempo e pegamos atrasado. Então, eu quero agradecer a eficiência de vocês. Muito obrigado pela dupla demonstração de eficiência nas falas e na administração do tempo. Queremos agradecer a todos e dizer que este evento, que tanto acrescenta, continua, não acaba não.